Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcoff com Propósito. Eu sou Ana Paula Borges, nutricionista e host desse podcast, e esse é um espaço para conversarmos sobre histórias reais que transformam, que inspiram e o propósito que, de fato, guia as nossas vidas. Então, é um prazer receber você aqui nesse café com muito conteúdo, com muito significado, e aqui a sua história também importa. Hoje eu recebo aqui uma mulher que é difícil de escrever em uma palavra só, porque ela é muita coisa, vocês vão entender. Ela é formada em História, Engenharia Civil, Direito, Psicologia, Corretagem, é atleta, empreendedora, psicóloga e, acima de tudo, é uma inspiração viva. Nós nos conhecemos de uma forma muito inusitada no aeroporto e hoje ela tá aqui compartilhando o seu propósito de vida, compartilhando a sua história, então vai ser muito legal. E antes da gente começar, como sempre, agradeço os nossos parceiros. Sem eles, esse projeto não seria possível. Então, a Supermarket Digital, que é uma empresa aí completa para você que deseja se destacar no mercado digital, para você que quer ter um local de fala também. Eles fazem toda essa produção de podcast, tem esse estúdio aqui maravilhoso, toda a parte de edição. Para você que tem dificuldade de, às vezes, mexer em rede social, eles fazem trabalho de social media, tráfego pago. Então, para você que tem interesse, segue eles nas redes sociais. Eles possuem uma consultoria gratuita também para entender como que funciona o seu negócio. E meus parceiros também, a Go Coffee, que está presente na minha rotina, no meu dia a dia. E aqui também não seria diferente. E, sem mais delongas, vamos à apresentação da nossa convidada. Como eu disse, tem muita coisa. Então, ela é formada em História, Engenharia, tudo isso que eu falei, Direito, Psicologia. E ela venceu o alcoolismo há 30 anos atrás. E ela é atleta, ela tem uma história muito legal. Ela percorreu 900 quilômetros de bike pelo caminho de Santiago. Ela vai trazer um pouco dessa história aqui também. É empreendedora, ela está construindo uma galeria e fundando uma ONG. Olha só que legal. E também, além disso tudo, ela é psicóloga atuante e apaixonada por comportamento humano. Vocês sabem quanto que eu amo esse tema. Então, assim, vai ser muito especial. E Norma Suzy de Melo Jaime, mais conhecida como Norminha Jaime, seja muito bem-vinda ao Podcoff com Propósito. É um prazer te receber aqui. Nossa, é um prazer estar aqui com você. O seu convite, assim, me deixou engrandecida, inclusive, né? Mas eu creio que isso aí, tudo que você falou, é só uma jornada de vida, né? Jornada de vida que, inclusive, eu estudei muito para tapar o tempo vago que eu tinha quando eu bebia. Isso é uma das regras do ar, que você tem que completar o seu tempo livre com algo útil. E eu fui estudando e trabalhando sempre, né? Eu trabalho com construção civil. Então, isso é um mérito, inclusive, de superação, assim, do álcool, né? Com certeza. Por isso que eu tenho esse tanto de diplomas. Fora as especializações, que eu tenho várias, né? Muitos cursos que a gente precisa fazer de extensão, né? Que não é só na universidade. Sim. Então, olha só, esse encontro, como que foi esse encontro seu, assim, com você mesma, que levou a mudar, assim, a sua vida há 30 anos, né? Você disse que venceu o álcool. O que te levou a falar assim, não, eu preciso mudar isso? E aí você começou a fazer esses cursos, né, como uma forma de preencher aquilo, né? Tempo vago. O tempo vago. Vivia, né? E o que te levou a mudar isso? Você falou, não, eu preciso mudar. O alcoolismo é uma doença. A pessoa é doente, ela está doente. Mas o mundo não sabe que ela é doente. E a confusão dá só na cabeça dela, né? A pessoa tem amnésia alcoólica, as pessoas não acreditam. Existe amnésia alcoólica. Se existe o nome, existe a situação. Então, eu enjoei de pedir desculpas para as pessoas. Desculpa daqui, desculpa dali, né? Aí eu acordei numa quarta-feira e falei, meu Deus do céu, eu não posso mais pedir desculpa para as pessoas. Aí eu resolvi parar. E parei e fui estudar. Existe o estigma pessoal e o estigma social também, das pessoas que param de beber. Você se sente culpado por uma coisa que, na realidade, você não é. Você nasceu com a doença do alcoolismo. Você nasce alcoólatra. E agora você tem que superar isso, né? Você tem que parar, pôr um ponto final no alcoolismo. Decidir, né? É uma decisão. É uma decisão, o fundo do poço, né? E eu, graças a Deus, consegui isso em 97. E de lá para cá tem sido... Não tem sido fácil a vida. A vida não é fácil. Aqui tereis provas e expiações, né? Então, a gente acostuma a superar as coisas. Não que as coisas fiquem mais fáceis, né? De ontem para cá mesmo, eu tenho trabalhado horrores para resolver um monte de problema da minha construção lá em Senador Canedo. Você tem mais... Você não se assusta tanto com as situações que vêm. Mas é difícil essa questão de alcoólatra. É uma situação difícil para a gente, entendeu? Por causa do estigma social e seu mesmo. Sim. Mas eu venci, né? Eu nem lembro de álcool, nem lembro que álcool existe.
É uma situação que eu não lembro realmente. Eu sei que eu não posso. Só por hoje. Então, foi isso que te levou a entrar nessa missão de fazer tantas coisas. Isso, foi o... Tantos caminhos. É assim, né? Você tem muitas formações. E tinham vários caminhos que poderia seguir. Mas eu optei por ir para a universidade. Que é uma coisa Legal. digna que se respeite, de respeito a mim mesma e às pessoas, né? Conhecimento, né? O conhecimento. Tudo. Preencher o tempo com algo útil, né? E não existe... É muito bacana a gente falar sobre isso, porque não existe idade certa, tempo certo para começar. Né? Não, sempre claro há tempo. Não, existem várias pessoas que começaram com 50, 60 anos. Eu, se não salvo engano, Roberto Marinho fundou a Globo com 50, 60 anos. Então, são várias pessoas que começam... Eu parei de beber com 34 anos. Então, assim, não existe momento... Perfeito, não. Nem existe momento ideal. Pra nada, né? Para você, rotulado. Sim. Um rótulo com 18 anos, com 15, com 30. Não, claro que não. O momento é o seu. Nós somos seres individuais, né? Então, não tem como a gente se comparar a outra pessoa. Sim. Cada um é um universo, cada um teve um nascimento, cada um teve a sua história, cada um tem o seu nome próprio, um pai, uma mãe. Ninguém pode avaliar o outro. Exatamente. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Sim. Somos seres, assim, individuais, né? Então, uma coisa, algo que é certo pra você pode não ser pra mim. E a gente não pode se comparar. Porque às vezes a gente se perde muito, principalmente redes sociais, né? Atualmente. A gente se compara ali ao outro, vê aquela realidade do outro ali. E aí, quer ter aquela vida, mas a gente não sabe o que tá por trás. Não dá pra gente... É injusto a gente se comparar com outro, né? Até eu fiz um vídeo pequenininho que a pessoa tem que usar o que ela quer, porque eu já vi a gente ser comparado no Brasil até a rainha da Inglaterra. Com certeza. Qual que tem a ver a nossa cultura com a rainha da Inglaterra? A rainha da Inglaterra é cheia de ritual, ela é uma rainha, né? Então, uma outra história, uma outra realidade. Mas influencia a gente, viu? Com certeza. Às vezes eu tô ouvindo uma coisa e falo, não, eu acho que é assim. Depois eu vou ouvir outra. E muda. Não é bem assim. Tem que se policiar o tempo inteiro. Isso é um tiroteio na cabeça. É nós contra a nossa mente e contra ao ambiente externo o tempo todo. Domínio, né? Domínio. A mídia nos domina. Com certeza. Norminha, vamos falar aqui sobre, já que a gente falou, né, de superação, disciplina também, que eu acredito que com certeza você tem muita disciplina para ter toda essa história que você construiu, né? E eu achei muito legal quando a gente se conheceu, você falou dessa questão de ir ali para Espanha, né? E eu queria saber o que esse desafio te ensinou sobre corpo, sobre mente, sobre espírito, o que te ensinou? Né? Caminho de Santiago. Lá é uma peregrinação religiosa, porque você sai da França e percorre... são 840 quilômetros, mas dá mais de 900, porque é de trevo a trevo. Então, a gente anda muito nas cidades, né? E completa os 900 ou mais. Porque dessa vez eu andei bastante. É uma peregrinação religiosa. É muita fé que você percebe. As pessoas com aquele peso, sabe? Geralmente, pessoas de 50 anos para frente. Mas é aquela pessoa com aquele peso todo, carregando aquilo por 30 dias seguidos. Ou até mesmo a gente de bicicleta, que não é fácil. Não é fácil você com esforço contínuo, 15 dias seguidos. Você não descansa dia nenhum e você não pedala menos que 50 e poucos quilômetros, 60, 70, 90, não, sabe? Então, é uma peregrinação religiosa. Não é um caminho de bicicleta. Por que eu voltei? A primeira vez eu não estava muito bem. E a minha psicóloga falou que eu mudei muito depois que eu estive lá. Aí eu fui mudar mais. Um pouquinho mais de transformação. Mas já que o caminho, então eu vou para lá mudar mais um pouquinho, né? Se tiver estudo. O único pedido que eu pedi... Está até aqui a minha confissão, inclusive. Meu negócio. Lá eu confessei com o padre. Aí eu falei isso aqui para ele, ó. Minha confissão, aqui, ó. Pode ler. Eu quero que Deus me clareie o que é certo e o que é errado. Porque eu não sei o que é certo e errado. Não sei o que é certo e errado. Existem regras, né? Que às vezes regras não cumpridas, regras cumpridas, Se quiser ler para o pessoal. Eu não sei falar espanhol. Padre, eu quero que Deus me perdoe por não saber o que é o bem e o mal. E me dirija a construir uma ONG para crianças.
E finalmente guia-me. Isso que foi o que eu falei lá no confessionário. Porque a gente pensa que está fazendo a coisa certa e dá tão errado, às vezes. E às vezes você faz tão errado e dá certo. Né? Então, que ele me oriente, porque eu sou muito pequena. Eu sou um grãozinho para fazer... né? Eu sou um grão muito pequeno, né, para fazer alguma coisa. E principalmente essa ONG, né? Eu tenho que ter muita orientação divina, porque vamos fazer a coisa certa. Para me clarear a cabeça, sabe? Do certo e do errado. Vamos fazer uma coisa correta aqui, né? O futuro deve começar agora, no final do ano já. Deixar um legado, né? Assim. Algo de útil, né? Para o mundo. Porque eu acredito que, para mim mesmo, eu já fiz mais do que o suficiente. Eu não preciso de mais nada material na minha vida. Eu sou muito simples, muito simples, muito simples. Eu como qualquer comida, eu visto qualquer roupa, eu durmo em qualquer lugar. Eu não tenho rituais comigo, sabe? Não que eu não saiba de rituais, eu sei. Mas para mim, eles não são necessários. Não sinto essa necessidade de pôr uma roupa, de tal marca, tal grife, ou de ir em tal restaurante renomado. Não. Eu vou ali, compro um pão de queijo, eu acho muito bom, compro um churrasquinho, está excelente. Vou no restaurante caro também. Mas eu não tenho essa necessidade, essa dependência de status, né? A vida é simples, né? Então, assim, e a gente que complica ela. Para mim, eu já tenho mais que o suficiente. Então, vamos dividir um pouco do conhecimento que eu tenho, né? Que massa. Então, essa ONG, ela é recente, Norminha? É esse ano que você começou a... Não, você está começando agora? Foi o seguinte, quando eu fazia engenharia civil, eu escrevi um livro, chama Mansão de Bentinho. O que era esse livro? Era num concurso popular na época. Esse livro seria assim, uma pessoa que tinha uma mulher, tinha uma casa muito grande, ela resolveu transformar ela no orfanato. E eu pensei em fazer obras esses tempos para trás. Eu pensei, gente, mas feito eu pedir para as outras pessoas fazerem, eu mesma fazer. Aí me deu essa ideia e eu estou construindo uma galeria em Senador Canedo e a chácara tem 160 metros de profundidade por 30. A minha galeria vai gastar uns 40 metros de frente. Então, eu vou ficar com muito metro sobrando no fundo. E eu vou fazer a galeria no fundo, a ONG no fundo. Simultaneamente, quando eu concluir 6 salas, eu já vou fazer o andar de cima e o de baixo. Mas eu faço um pouquinho aqui e um pouquinho cá. Um pouquinho para mim, entendeu? E um pouquinho no fundo, que é a ONG. Para não ficar protelando muito isso, né? Acho que pressa não existe para nada. Porque se fosse alguma coisa, fosse urgente, estava feito. Agora, está tudo linearmente perfeito até agora. Se continuar assim, até o final do ano que vem está pronta. Perfeito. Né? Muito então, bom. E essa luz, assim, você teve fazendo esse caminho lá de Santiago? Não, foi quando eu quis... Foi antes? No início, a semente foi quando eu fazia, que eu fiz esse livro, né? Só que eu pensei que não fosse tornar realidade. Sim. O que vai se tornar. Mas alimentou, né? Alimentou. Aí eu pensei em dar alguma coisa para caridade. Gente, por que eu não deixo isso? Eu mesmo crio com a minha maneira de pensar. Porque existem várias maneiras, vários locais, cada um faz do seu jeito. Que eu faça do meu, né? A maneira que eu estou pensando em fazer. Legal. Muito bom. Deus abençoe, que já está tudo encaminhado, né? Já está. Com certeza. E assim, falando em questão de comportamento também, que a gente falou no início, você disse que queria muito tocar nesse tema, né? Quando a gente conversou de falar sobre esse podcast. Então, vamos... Você quer falar sobre comportamento e comida, por exemplo? Vamos entrar nesse assunto mais a fundo, né? Então, que a gente possa falar aqui sobre saúde mental, né? Sobre essa parte do comportamento. Na sua visão, Norminha, como psicóloga também, né? Certo. O que você acha que impede as pessoas de saírem de um ponto e irem para outro, né? O que impede as pessoas de saírem do lugar? Por exemplo, gordura é o extremo, que as pessoas não querem ficar. Ser gordo ou magro. É isso mesmo que você está dizendo? Não, eu tô falando assim, no geral. O que impede as pessoas de saírem do lugar? Seja numa carreira profissional, seja numa mudança de... O capeta conhecido é melhor do que o capeta novo, né? O caminho, o nosso caminho, o novo é muito difícil de você encarar. Porque se você quer sair, você está num lugar que não é confortável. Você já está num lugar que é confortável. Porque num lugar confortável, você não quer sair. Então, você quer sair de um problema. E como você conseguiu até hoje na vida um problema, você tem medo de andar. Você tem medo de ir para frente.
Porque o diferente, o novo que a gente não conhece, é um mundo novo. As pessoas têm medo de sair dali. O medo do novo, né? Medo de vivenciar o novo e não dá certo. Porque quando ela quer sair, como eu já vou repetir novamente, é porque não está boa ali. Né? Então, tem que ter coragem, um pouco de fé, coragem, né? Crença, para ter certeza que a pessoa vai dar certo. E todo mundo E a mentalidade, né? Porque se você entra com a mentalidade de que não vai dar conta, aí que não dá conta mesmo. A mente fica sabotando a gente o tempo todo. Você não vai, né? Você não vai. A mente te sabota, né? O tempo todo. A voltar. A voltar. Sim. E como que você enxerga, Norminha, assim, a questão da saúde emocional e a saúde alimentar, né? Trazendo esse ponto também dessa parte nutricional. A alimentação, você acredita que pode ser uma porta de cura também? Ansiedade. Ansiedade. Total. As pessoas, às vezes... Porque comida é um prazer para quem gosta. É muito bom. É muito bom você comer. É um paladar, né? É tentador comer uma comida que você gosta. Às vezes a pessoa não está tendo prazer lá, ela sente prazer em se alimentar, entendeu? A pessoa, deixa eu comer isso, eu estou sentindo felicidade na hora que eu estou comendo. Mesmo que essa felicidade vai dar uma tristeza posteriormente. E um problema de ansiedade também, né? Porque a pessoa, quando está ansiosa com algo, ela desequilibra a situação. Quando ela desequilibra, ela come muito, ela come pouco, direcionado para a comida, nós estamos dizendo agora, né? Sim, eu costumo falar muito isso, né? Que a gente come muito as nossas emoções, né? Tá triste, tá feliz, come. Usa como válvula de escape. Assim como a gente falou sobre a questão do álcool, né? Muitas pessoas, às vezes, descontam problemas que elas não conseguiram resolver. Elas descontam ali em outra coisa. Seja o álcool, seja a comida, seja... Tem gente que fuma, tem gente que desconta em festa, em bebida. Então, acho que a comida, ela entra como uma válvula de escape de emoções, né? De sentir ali... Mais ou menos, sim. Ela é uma válvula de escape de emoções. Nada mais que isso, inicialmente. Agora, quando ela já adquire a gordura, por exemplo, em questão de gordura, ela tem que alimentar as células gordas. Aí já não é só emoção. A célula quer comida também. Então, é a emoção junto com o corpo, a necessidade de manter viva aquelas células gordurosas. Porque o corpo briga por ele mesmo, né? Sim. Então, quando você vai adquirindo gordura, as células também querem comida, elas querem comer. Aí, o que ajuda? A emoção com o corpo pedindo comida. Então, a situação é uma situação complicada. É a visão completa, né? Tem que tratar por completo, não é só cuidar do corpo, tem que cuidar da mente também, né? Por isso que provavelmente tem. Aliás, com certeza, tem sim. As emoções, elas sabotam demais, né? Os processos alimentares. Eu falo muito sobre isso. Né? Que nos dirigem. Certeza. O id, o ego, o superego. E você lida com isso no consultório ou não? Na sua atuação como psicóloga? Como que Comida? Assim, claro, né? Com pessoa que com essa parte alimentar, sim, corpo, claro que você atende casos... NA. É? Ah, legal. O que você observa, assim, de mais recorrente nos seus pacientes? Ansiedade para chegar logo. Eles não sabem que a pessoa, para adquirir gordura, demora um tempo, às vezes, né? E quer tudo instantaneamente. E milagre não existe, né? Se você... É imediatismo para tudo, na verdade, né? A gente, né? É o que eu falei. O que não foi feito até agora é porque não tem pressa. Mas eu falo isso na teoria, viu? Mas na realidade a gente quer tudo para ontem, né? E é não só falando aqui de saúde, de estética, mas de, às vezes, numa carreira profissional, a pessoa quer logo, né? Ela acabou de se formar, ela já quer fazer um monte de coisa ali ao mesmo tempo. Preocupação pelo futuro é ansiedade, né? Então, já quer ser reconhecida como profissional, né? Então, assim, às vezes você atropela as coisas com essa pressa toda, atropela os processos, né? E quais ferramentas que você mais usa assim, né, em consultório, para alguém que quer crescer, mas às vezes está nesse ciclo de dor? Às vezes está passando por um momento de dor. Um dos processos que a gente costuma fazer é a criança interior, o resgate da criança interior. Isso na psicanálise. Toda pessoa, geralmente o problema dela vem da infância. Geralmente, isso não é regra, né? Isso na maioria das vezes. Então, quando você sente uma dor, você não tem que tomar remédio para dor. Geralmente, uma dor, ela é oriunda de alguma coisa que está errado. Você tem que ver o que está errado em você. A dor é um paliativo, o remédio para dor. Então, a gente tem que buscar o início do problema, né? O início do problema. Para quem adquiriu, por exemplo, peso a mais. Por que ele está tendo aquilo ali? Geralmente...
Então, tem que fazer um resgate da criança interior, um dos processos, né? Que a gente faz. Eu acho que o fundamental deles é um deles. Essencial. Muitos comportamentos que a gente tem hoje são decorrentes daquilo que a gente viveu na infância, Tudo. na adolescência, Tudo. né? E eu acho que esse que é o medo da maioria Que a das gente vê, pessoas, que elas não querem uma ir lá na árvore, dor, ela vem né? assim, esse baixo Raiz, né? nunca sai de Não você. sai. Não sai de você. E é preciso Tudo. tratar. E aí, em consultório, eu costumo sempre, quando eu vejo, né, que há algo ali emocional, eu costumo sempre recomendar, né, indicar psicólogo, terapia, que é Precisa. super importante. É Porque essencial no meu processo, pro meu processo de atuação como nutricionista, ter esse suporte também, né? Eu trabalho muito com comportamento alimentar, mas tem coisas que é o profissional ali que vai conseguir mesmo direcionar de uma forma melhor. E muitos pacientes, às vezes, têm uma resistência. Ah, não, é muitos traumas, eu não quero ir lá tocar naquela ferida, eu não quero falar sobre ela, eu não quero... Olha Aí tem o essa resistência. problemão que você tem. Aham. Olha o provável fracasso. Porque o problema está ali, ele não quer Não tocar quer. na ferida. Mas ele tem que tocar na Ele ferida. sabe que ele precisa. Pois tem que tocar na ferida, para sarar a ferida, entendeu? A gente estuda para isso, né? Sim. E aí, Obviamente. resolver, né? Tem que resolver, porque Se não resolver, vai só problema atrás de problema. Olha, pensa bem, ele falar isso a você, olha o tamanho do problema. Sim. Seu paciente fala isso a você, olha o tamanho do problema. Não é verdade? Demais. Tem que ser tratado, tem que convencer essa pessoa. Mas tocar na sua intimidade com a pessoa que você não conhece é tão difícil, né? Sim, Falar de você com mesmo. certeza. Ter a confiança, né, de se abrir. Nós temos sigilo profissional, você não pode falar nada, né? Uhum, De paciente. com certeza. E assim, na sua prática como psicóloga também, Norminha, o que te mais chama a atenção no comportamento humano hoje? Falando sobre comportamentos mesmo, no geral. Geralmente, a influência da mídia. Uhum. Então, é uma coisa fabulosa, né? Na internet todo mundo é bonito, né? Os filtros, né? Nossa Senhora. Tudo A vida perfeito. é perfeita. Porque a pessoa escolhe um fundo perfeito para tirar foto. Não pode ter uma coisa fundo. Nossa, não pode ter que estar feio. Porque senão vai aparecer feio aqui na minha fotografia. Então, a pessoa que não tem acesso àquilo ali, ela vai se achar aquém, se ela não tiver com a cabeça muito boa. Uhum. Porque as pessoas só mostram ali uma coisa perfeita. Porque não existe no mundo uma coisa perfeita. Não é quem foi perfeito foi Deus, ou Jesus. Então, é a internet, sabe? Eu acho que é um problema difícil na vida da gente, das pessoas. E você acha que isso é o que mais influencia na questão de comportamento do ser humano? Atualmente está sendo, né? Uhum. Não tem outra coisa que influencia mais as pessoas do que a internet. Tem outra coisa. Uhum. Não pode se prender muito no que os outros... Porque às vezes a gente não age, a gente não faz algo pensando do que o outro vai falar. Aí, às vezes o outro vai e fala sobre você, só que ele tá falando mais sobre ele do que sobre você. Não dá pra gente dar muita bola pra que os outros vão estar falando, né? As histórias? Não, do que o outro fala sobre você, do que o outro te julga. Às vezes é mais sobre ele do que sobre você. Né? Eu fiz direitos também, né? Eu já fiz 38 pontos na OAB 3 vezes. Mas eu sou teimosa, eu não resolvo exercício. Tem que resolver exercício. Eu errei coisa boba, coisa que eu sabia. Mas, assim, você julgar alguém, sempre tem duas histórias. Uhum. Eu já fui injurado demais da conta. Então, uma pessoa conta uma história, a outra conta outra história. Ninguém vai contar a história para favorecer o outro. Existem três histórias, né? A de um, a do outro e a verdadeira. Não, e tem a verdade de um e a verdade de outro. O porquê verdade. que um fez alguma coisa, o porquê que o outro fez alguma coisa. Então, as verdades não batem, entendeu? Você luta por isso e o outro luta por ele. Ele tem a verdade dele e ele tem a verdade dele. Agora, o juiz vem para quê? Em cima de um livro, que é a regra, que são os códigos, né? A Constituição. Ele vai julgar ali em cima do que está escrito, pré-determinado pela lei. A lei brasileira é muito bonita, no papel. Os códigos são perfeitos, viu? Sim. Então, assim, a verdade não existe verdade absoluta, existe a sua e a minha. E você luta pela sua, eu luto pela minha, né? Cada um com a sua dor. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Sim. Vamos falar agora, Norminha, sobre esse sonho que você tem tirado do papel aí. Eu acredito que vai transformar a vida de muitas pessoas, né? Que é a ONG e essa missão que você tem aí. Então, conta mais sobre essa ONG pra gente aqui, né? Essa ideia de ter esse espaço tão completo, né? Esse projeto aí. Eu achei muito legal quando você comentou. Algodão e Mel. Já tem até o nome. Já tem o nome. Já tem o nome. Legal. Algodão e Mel. Eu vou registrar ela até o final. É pra crianças?
Não, pode ser para criar para uma pessoa que queira. Como eu sou uma pessoa pequena, eu tenho recurso diminuído pouco, é claro que eu vou precisar de voluntários, né? Mas quando eu fiz direito, eu tive uma aula sobre ONG. Posteriormente, ela regularizada, sendo uma coisa séria, você tem a ajuda do governo também. Você arruma muito voluntário, né? Eu já tenho um monte de voluntário. A dona da Sorridente quer ir. O dono do Espaço Laser vai dar até laser para mim lá. Legal. Mensal. Então, assim, lá vai ser o quê? São 6 consultórios, um galpão, que é onde essas crianças podem passar o dia, lutar karatê, lutar judô, fazer um jogo disso, para elas não ficarem na rua, perdidas. Eu vou selecionar pessoas que querem algo. Por exemplo, a criança vai nos procurar, vai ter uma triagem. E essa triagem, por exemplo, de acordo com o boletim escolar, que está se desempenhando bem, mas falta um pedaço. Falta um psicólogo, um fonoaudiólogo, um médico. Eu tenho certeza que eu vou conseguir esses profissionais para me ajudar lá. Então, eu vou dar a mão para quem queira algo. Eu não vou empurrar ninguém que não quer, não. Porque quem não quer, você não consegue empurrar. Não tem como ajudar quem não quer ser ajudado. Eu já tentei, menina. E não dá certo. Não dá mesmo. Você só luta atrás de luta e não adianta nada, né? Não, a pessoa até faz um pedacinho. Quando você está chamando, aí você solta. Volta tudo para a origem. Então, é assim, de jogar fora. Então, eu vou ter uma triagem. Eu vou ter... São 5 pessoas. É claro que a gente vai conversar sobre, vai discutir sobre isso. Eu já tenho 3 pessoas. Legal. E esse ONG vai ser registrado até o final do ano. Então, assim, eu vou fazer uma seleção de pessoas que querem, para me dar o auxílio que eu puder dar lá, de profissionais. Então você quer outros profissionais juntos ali? Não, claro. Médico, como é que é? Dentista. Eu quero, se Deus quiser, montar um consultório de odontologia. Que legal. Né? E fonoaudiólogo, que a pessoa precisa. Professor particular que eu posso lecionar tranquilamente, qualquer matéria eu leciono. Ótimo. Essas assistências que as pessoas não... O acesso é muito caro. Fica muito caro para as pessoas carentes, esse acesso. Você quer facilitar esse acesso, né? Isso é um apoio. E a criança que quiser passar lá... É algo completo, né? Isso é muito legal. Esse acesso é muito necessário, né? Isso aí que as pessoas têm dificuldade. Vamos ver até onde Deus vai me levar. Com certeza. Né? Vamos ver. Deus vai abençoar. E pra gente encerrar, Norminha, esse episódio que tá tão inspirador, assim, de vida mesmo, né? Eu quero te fazer algumas perguntas mais simbólicas, né? Certo. Você carrega uma frase, eu tava dando uma olhada no seu perfil, né? Fazer o bem, não só o meu bem. Eu achei isso muito significativo. E eu queria saber o que significa essa frase pra você. É não ser narcisa. Esse negócio, né? Porque você não pode pensar só no seu bem. É igual você falou. Eu falei, gente, eu já tenho tudo o que eu preciso na vida. Que eu sou muito simples, extremamente simples. Então, assim, por que eu não vou dividir isso com quem quer? Com quem quer uma mão? Porque eu não tenho preguiça. Eu sou uma pessoa que trabalha das 6 da manhã até a meia-noite. Eu estou no celular, eu estou trabalhando. Eu estou na rua, eu estou trabalhando. Eu estou melhorando a minha vida, né? Até o ponto de chegar a construir essa galeria e essa ONG. Porque, linearmente, eu vou ter condição. Se a coisa não acontecer nada de desastroso, tranquilamente. Então, assim, por que não dividir isso com as pessoas? Se eu posso dar uma assistência a pelo menos 20 crianças mensalmente, eu posso atender nesses 6 consultórios. Muito mais que isso, claro, né? Porque nós temos 8 horas diárias, claro que eu vou conseguir mais que isso. Mas vamos pôr que eu ajude 20 crianças mensalmente, semestralmente, porque o meu dinheiro vai dar para 20 crianças, o meu. Mas eu não vou ficar só com o meu. Então, por que eu não vou dividir isso tudo que eu tenho na minha vida? Eu tenho roupa até 2050. Nem de roupa eu preciso. Então, por que eu não vou dividir agora o que eu tenho? Para ser útil nesse mundo. Por que você vem aqui nesse mundo? Para nada? Para fazer nada? Só dormir e acordar? O piloto automático, né? Vida de Mandruvá, né? Não, eu quero deixar algum legado para a humanidade. E é tudo que a gente vai deixar isso, né? A gente não vai levar nada daqui. Claro, eu já tô nessa época, né? Porque eu já vi mais do que eu tenho para viver, né? Então, eu já estou assim, pensando em não levar nada mesmo, né? Nada mesmo. É sobre então, o que a gente deixa nas pessoas, né? Que a gente... Claro, e eu não vou conhecer essas pessoas diretamente, porque eu não quero ser o centro das atenções lá.
acho que ninguém ficar me endeusando. Não quero nesse negócio, não. Eu quero ser uma pessoa lá como todo mundo. Vão ser 5 as pessoas da ONG que eu vou escolher. E essa ONG vai ser dirigida depois que eu morrer, ela vai continuar. Porque a sede é da ONG. Tudo lá vai ser da ONG. A frente, tranquilamente, sustenta o fundo. Serão 15 lojas em uma casa. O aluguel de 15 lojas perfeitamente vai sustentar o fundo. Mesmo se eu morrer, entendeu? Então, lá é da ONG. Não é nem meu mais. Eu já fiz essa promessa para Deus. E na Bíblia tem assim, mamãe sempre fala, melhor se não prometa, se prometer que cumpra. Deus fala isso, né? Então, é isso. Minha vida. Maior é aquele que prometeu, né? Então... Tem que prometer e cumprir, né? Com certeza. E já está prometido. Já é da ONG, não meu. Que lindo essa história. E, assim, é muito legal de ver isso acontecendo, né? Porque já está acontecendo. Você já começou a primeira vem a cabeça, com né? certeza. A ideia, né? A Depois ideia. vem o verbo. Depois você cria aqui primeiro, né? Até o final do ano ela está regularizada. Só falta 2 pessoas que eu quero escolher. Porque essa pessoa vai ter que dirigir isso depois que eu me for também, né? Seguindo esses princípios. Sim, com certeza. Para pessoas que querem. Porque ela é pequena, né? Para ajudar a gente mais. Então, quem queira, né? Com ajudazinha, ela vai ter. Muito bom. E o que te move hoje, Norminha? O que te faz acordar todos os dias? O seu porquê, o seu porquê, né? Atualmente é a ONG, né? É a galeria, né? Porque eu chego lá, eu tenho um relacionamento tão bom com os meus funcionários. É uma felicidade estar lá. Pedalar é uma felicidade para mim, né? Exercício físico. Atualmente é a construção, né? E essa ideia que está me movendo, né? Está me dando muita felicidade. E você é muito ativa, né, Norminha? Falando de exercício, tá sempre em movimento. Não canso, não. Eu tenho uma resistência física fora do comum. Isso tem muito tempo? Foi... Sempre. Sempre? A vida toda? Atleta? Sempre. Eu nunca tive dificuldade, né? Problema de mobilidade, de preguiça. Não seja preguiça. É um pouco ser mais... Não. Sempre vitalidade, qualidade de vida, né? Algo muito além. Essa questão da atividade. Essa disposição. Cuidar do corpo, né? É pra vida, né? Levantar. Não é brincadeira fazer esse tanto de curso. Não. Para sustentar tudo isso, né? Precisa de um corpo bem fortalecido. Uma mente, né? Também. Não é fácil estudar desse tanto, né? Realmente não. Eu não estou contando isso como vantagem, não, mas realmente é uma situação difícil. Não é fácil. É você trocar o álcool por algo. Porque existe tanta disciplina, né? Justamente. Verdade. Uma prova de engenharia são 9 páginas, cálculo. Mas tá bom. Passei por isso já. Venceu. Venci. Muito bom, Norminha. E se você pudesse falar, assim, com a Norminha lá atrás, há 30 anos atrás, o que você diria para ela hoje? Vem que eu tô aqui te esperando, vai dar certo. Vai dar certo. Isso é só uma doença, não é você. Entendeu? Que é uma doença, né? O alcoolismo é uma doença. As pessoas precisam se conscientizar disso, que a pessoa não está ciente do que ela está fazendo. Existe o vício que o corpo pede o álcool. Igual é uma droga, claro, né? Uma droga lícita. A pessoa não está vendo o que ela está fazendo. Não tem noção, muitas das vezes. Não vê, não. Tem amnésia alcoólica. Existe amnésia alcoólica, sim. Então, é uma situação que a família tem que compreender e ignorar, às vezes, o que faz, né? Mas é difícil para quem vê também, eu sei disso, né? É um processo de se reencontrar também, né, Norminha? Que às vezes a pessoa tá ali realmente perdida de quem que ela é. Completamente. Né? A questão da identidade, né? Totalmente. Completamente. Você é uma pessoa e demonstra outra, a sua credibilidade tá a zero. E é completamente uma situação difícil de erguer. Não é uma brincadeira isso, é difícil. Sim. E o que você diria pro pessoal que tá aqui até o final aqui com a gente nesse podcast? O que você deixaria de mensagem? Se você pudesse deixar uma mensagem de vida, de inspiração, algo que venha do seu coração mesmo. Pode ser uma palavra divina, alguma mensagem que inspire essas pessoas que estão ouvindo a gente, que ouviu toda a sua trajetória, assim, né? Toda não, uma parte dela que a gente trouxe aqui, do que vocês têm feito hoje, né? Se você acredita, você é capaz. Se você sonha, você é capaz. Escolha os caminhos para chegar no que você é capaz, ao seu destino, que é o seu sonho. Muito bom. Sonha que você é capaz. Então, faça. Pensa os
caminho que você vai trilhar, que você vai conseguir. É isso. Sonhar e acreditar e agir também, agir, né? Porque sentado é difícil, né? Tem coisas que só a gente pode fazer, né? A nossa parte. Deus, ele sustenta, ele direciona, ele planta sementes no nosso coração que ele vai cumprir, mas a gente não precisa ficar parado, não vai adiantar. Tem né? Do talento, né? Deu 1 talento, 2 talentos, 3 talentos, né? Existe na Bíblia muitas parábolas, sabe? Né? Uhum. A Bíblia tem tudo que você precisa saber. Não precisa ser mais manual, nada. né? É o manual ali. E qual que é o papel da fé, Norminha, assim, na sua vida? Completamente, né? Eu tenho fé em tudo. Até que eu estou fazendo isso, porque eu acredito no que eu estou fazendo. Uhum. Eu sou espírita. E no espiritismo, o kardecismo é muito bonito. Fora da caridade não há salvação. Então, por que eu estou aqui existindo? Eu entendi por quê. Primeiro, eu vou entender o porquê que eu vim nesse mundo, né? Para deixar algo de dignidade, né? Aí eu entendi, que é algodão e mel. Algodão e docinho, macio, não é? Algodão não e é? mel. Assim, eu quero um lugar bem receptivo, que as pessoas que vêm não se sintam aquém de quem está ajudando, que elas estão iguais, são pessoas, nós somos iguais. Uhum. Só não tem dinheiro, tem menos dinheiro. Ter menos dinheiro não é muita coisa. É só menos dinheiro, entendeu? Tem gente... Não é tudo, né? Nossa, eu vejo uma felicidade nos meus funcionários, sabe? Que não tenho dinheiro, assim. Tem o suficiente, né? Trabalham bem. Eu não discuto preço com serviço. Então, eles trabalham para mim, eu vejo tanto que eles são felizes. Primeiro, quando eles me veem, são felizes. Quando eles me veem, eles brincam, riem, sabe? Tem uma boa relação ali, né? Tem muito boa relação com eles. Com todos eles. Eu acabei de encontrar agora um casal lá em Senador Canedo. Quando eu vi, estavam 2 gritando. Falei, olha o gordinho, ele queimou todo o rosto, todo o corpo. Eu estava voltando segunda-feira, mas não foi comigo, não. Foi na chácara dele. Então, tem todo um cuidado, né? Isso é muito importante, ter essa relação dia que passa, né? de equipe. A cada dia que passa, você vai aprimorando a sua vida, né? Isso não quer dizer que você seja uma pessoa conivente com erro também, não. Porque tudo tem seu limite, né? Você tem o seu limite, as pessoas têm o limite dela. Vamos até o limite de cada um, né? Você tem que impor limite na sua vida também, né? Isso também é importante. Você não vira santo, né? Não. Ninguém vira santo, né? Nós não estamos nesse nível. Sim. Então, sua mensagem é essa. Sonhar, acreditar. E fazer por onde. Você sonha, você é capaz. Muito bom. Muito obrigada, Norminha, por toda essa contribuição aqui no nosso podcast. Foi uma alegria poder ouvir um pouco, né, do que você acredita, do que você tem deixado aí, de tudo que você tem feito, né, assim, para deixar para as pessoas, né? Não para você, né, mas para... Acho que agora que vai efetivar essa situação, né? Sim. Realmente, agora que a coisa está se clareando na minha cabeça. Plantar e depois colher. Muito obrigada. Eu que agradeço. É uma honra te receber aqui. Para você que ficou até o final também, muito obrigada por terem assistido esse episódio. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, que o YouTube vai entender isso como uma relevância, né? Que nós somos relevantes e vai entregar isso para mais pessoas. Então, o intuito desse podcast é realmente alcançar vidas, né? Que através desse podcast a gente possa alcançar você que está aí do outro lado, né? Ouvindo pessoas como a Norminha, que está aqui, que trouxe tantas inspirações de vida, né? Uma jornada tão bonita e de tudo que tem feito. E para você que ficou até o final, comenta aqui o que mais que te inspirou, qual que foi a frase que mais te impactou, ou alguma coisa que a gente conversou aqui que deixou um significado para você. E agradeço mais uma vez os nossos parceiros, né, que fazem esse projeto possível, a CP Market Digital e a Go Coffee. E para você que não me acompanha no Instagram, nós estamos no Instagram como Podcoffee com propósito, assim como se escreve. E o meu Instagram, anapaulab.nutri. Então, para você que tem buscado aí uma transformação de corpo, mente e precisa desse cuidado com o corpo para sustentar, né, tudo que você acredita, tudo que você sonha, para que você possa viver, ter uma qualidade de vida, você pode me chamar lá no direct, lá tem o link na bio também, vamos conversar, a forma que eu puder te ajudar, pode contar comigo. E foi um prazer receber você aqui, até o próximo episódio.